Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. A palestra vai começar às 19h30. Eu, André, e a Luísa, que está aí do meu lado aí. Vamos tocar algumas músicas para vocês, para a gente ir se ambientando com o clima da palestra. Então, a palestra de hoje é com a Tânia Piazza. Ela vai fazer uma palestra com o tema sobre Anjo da Guarda. Então, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar com as músicas de hoje, tá certo? Então, vamos lá. A primeira canção que a gente vai estar cantando na noite de hoje, ela se chama Viajores. Então, vamos lá. No deserto do meu coração encontrei um caminho e das pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar. Em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. No deserto do meu coração encontrei um caminho e nas pedras caídas no chão construí o meu ninho. Sei que você vai me acompanhar. Eu nunca estive sozinho. Ouço a tua voz a me chamar. Em algum lugar, um destino. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Jerusalém, Atenas, Antioquia, Damasco, Corinto, Jope, Roma e além. Com você, Luísa. Então, a música que eu vou tocar agora se chama Família e é do Lino e do Arã.
Viver em família é alto astral, é divertido e também fraternal. Nela me sinto amado e protegido. Família tem crise, tem briga e revide, fé, paciência e o amor balançam, mas não se engane, por nela haver erros. Família ensina a amar. Oh, yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Yeah. Família, nessa eu vou. Viver em família é alto astral, é divertido e também fraternal. Nela me sinto amado e protegido. Família tem crise, tem briga e revide, fé, paciência e o amor balançam, mas não se engane, por nela haver erros. Família ensina a amar. Oh, yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Yeah. Família, nessa eu vou. Ninguém vive sozinho, todos temos um ninho. Basta você olhar a família em todo lugar. Oh, yeah. Família, nessa eu vou, nessa eu vou. Yeah. Família, nessa eu vou. Nessa eu vou. Oh, oh, oh. Vai lá, André. Então, boa noite a todos que estão se conectando agora de noite, né? Daqui a pouquinho nós teremos a palestra com a Tânia sobre o Anjo da Guarda. E agora a gente vai cantar uma música para vocês com o nome da palestra, chamada Anjo da Guarda. Essa música é de Fausto Adriano. Se tua vida perdeu sentido, procure escutar. Feche os olhos, acalme a mente e o coração. Abre espaço para aqueles que querem ajudar a reforçar tua luz. Eles mostram os caminhos que levam ao Mestre Jesus. Abre espaço para aqueles que querem ajudar a reforçar tua luz. Eles mostram os caminhos que levam ao Mestre Jesus. Os conselhos que chegam em forma de intuição. Pelos sonhos, pela sutileza da premonição.
São canais que te ligam a Ele, que orientam sua direção. Para um é prazer e para outros difícil missão. São canais que te ligam a eles, que orientam sua direção. Para um é prazer e para outros difícil missão. O anjo da guarda é para ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda da vida vai te acompanhar. Tu sofres e choras com ele na busca do teu crescimento. O anjo da guarda é presente a todo momento. Aprender a ouvi-lo é fruto de muito esforço. Quanto mais te exercitas no bem, abre as portas vitais. Piedade é virtude sublime que te liga a esses irmãos. Sentirás que estão sempre presentes pela oração. Piedade é virtude sublime que te liga a esses irmãos. Sentirás que estão sempre presentes pela oração. O anjo da guarda é pra ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda da vida vai te acompanhar. Tu sofres e choras com ele na busca do teu crescimento. O anjo da guarda é presente a todo momento. O anjo da guarda é pra ti, o apoio que deves buscar. O anjo da guarda da vida vai te acompanhar. Tu sofres e choras com ele na busca do teu crescimento. O anjo da guarda é presente a todo momento. Vai lá, Luísa. Eu acho que já tá na hora. Tá. Então vou tocar uma música que se chama Livre Mortal. Meu Deus, tá. Logo acordar, pode notar que tantas coisas estão fora do lugar. Estende a mão e ganha não, ou um olhar de pura incompreensão, vontade de se transformar, mas a descrença tenta te desanimar. Boa intenção no coração, então é hora de pensar se você deixa que o mundo te ilude e faça pensar que é normal e esquecer que a vida além, como se tudo fosse a vida material. Veja como é bom saber que essa vida há de ser mera página escrita em um livro imortal, e se
pra sempre vou viver. Hora é de perceber que as coisas desse mundo se explicam no final. Não se perca na ilusão de querer ter a razão. O que vale nessa vida está dentro do coração, mais do que ter opinião. É tão bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar. Nossas atitudes possam tudo transformar. Suas atitudes podem o mundo transformar. E aí, Moacir? Isso, muito obrigado. Eles vão abrir agora para fazer a prece. Muito obrigado por essa harmonização. E agora estamos com a Cleide aí. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão em casa, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Facebook, Zoom, YouTube. Que a paz de Jesus esteja com todos. Em alguns instantes daremos início à nossa palestra desta noite, mas antes gostaríamos de agradecer ao André Luiz e à Luísa, que nos encantaram com suas lindas vozes até este momento. Neste momento, então, eu convido a todos para a nossa prece de abertura. Peço a todos que, nesse momento, mentalizem a doce e amável figura de nosso Mestre Jesus, elevando nosso pensamento ao alto e agradecendo. Bom e amado Pai, querido irmão Jesus, ao término deste dia, aqui nos reunimos para te agradecer por tudo que hoje vivenciamos e aprendemos, pelas bênçãos recebidas, pelo teu amparo, pela tua proteção, mas principalmente, Mestre, pela tua amável companhia, nos lembrando sempre que não estamos sozinhos, que por mais que estejamos em lutas, às vezes em algumas aflições, o teu amor é maior do que tudo, e que junto a ti, nosso fardo será sempre mais leve. Obrigada, Mestre amado, pelo teu amor, que sempre nos ampara e nos protege. Agradecemos ao irmão Paulo, guia espiritual desta casa, e a toda a sua equipe de espíritos de luz. E é de coração agradecido, Mestre, que nós humildemente te pedimos. Fortaleça-nos em nossas lutas e guie nossos passos. Que aprendamos, Mestre amado, a ver beleza em tudo que criastes. Que a tua paz esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre em sintonia contigo. Que assim seja. A exposição doutrinária desta noite é com a nossa querida irmã Tânia, que é trabalhadora e também diretora do nosso Departamento de Assistência e Promoção Social do CEFAC. Tânia, seja bem-vinda. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite especial também para aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, Facebook e Zoom. Quando eu era criança, na verdade, nos meus primeiros anos de vida, minha mãe ensinou-me uma oração que dizia mais ou menos assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém.
da infância à vida adulta, em contato com o Espiritismo e através do ensino dos Espíritos, pude compreender o significado, a importância, o alcance, a dimensão dessas palavras. Ao longo da história, a humanidade compreendeu o anjo da guarda como sendo um bom gênio, aquele que orienta, esclarece, protege o seu tutelado. A doutrina dos Espíritos não só confirma, ratifica, como também amplia esse conhecimento, comprovando a existência desses seres que não foram criados anjos, mas que se tornaram anjos ao longo da sua trajetória, por força do trabalho, da vontade. E mais do que isso, a doutrina dos Espíritos comprova, através de provas irrefutáveis, a possibilidade de nós nos comunicarmos com esses seres aonde quer que eles estejam, em outros mundos, em outras esferas, quer pela mediunidade ostensiva ou não. Porque todos somos médiuns, em menor ou maior grau. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 9, quando vai tratar da interferência, da influência dos espíritos no mundo corporal, vai discorrer nas questões 489 a 521 sobre a figura do anjo de guarda, vai falar do espírito protetor de um indivíduo, de uma coletividade, de uma cidade, de um país. Também vai tratar dos espíritos familiares e simpáticos que nos acompanham. Nós optamos hoje em falar do nosso anjo da guarda, nosso anjo de guarda, do espírito protetor de um indivíduo. E antes de a gente, então, adentrar, propriamente dito, em algumas questões que selecionamos, algumas perguntas. Como está o seu relacionamento com o seu anjo de guarda? Tem conversado com ele? Tem pedido conselhos, orientações? Se tem ouvido os seus conselhos? Ou tapa os ouvidos para não ouvi-lo? Ou sequer imagina a existência desse ser? São algumas perguntas importantes e que todos nós possamos fazer a devida reflexão, se não agora, mas depois. Allan Kardec, na questão 489, pergunta aos espíritos: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo?
Todos nós sabemos que fomos criados, né, por Deus, por amor e para amar, mas criados simples e ignorantes. Deus também nos dotou de potencialidades, carregamos o germe divino, o DNA divino, para que essas potências, né, elas se desenvolvam, possam nos auxiliar na nossa trajetória, para que o projeto divino ele se concretize, que é a nossa perfeição relativa. Além dessas ferramentas, né, que Deus nos deu, Ele determinou, na nossa condição de planeta Terra, que o espírito protetor elevado nos acompanhasse ao longo de toda a trajetória terrena. Os espíritos respondem que ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, o bom gênio. Todos nós, ao reencarnarmos, temos um espírito que nos acompanha desde o nascimento, muitas vezes em outras existências, o espírito elevado que nos orienta, nos esclarece, nos assiste nas horas difíceis, de modo que todos nós possamos compreender que Deus ninguém abandona. Deus se utiliza dos maiores para auxiliar os menores, que somos nós, de modo que todos os seres da escala evolutiva possam trabalhar. Na questão seguinte, Allan Kardec indaga: o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Significa dizer que todos nós, em se tratando de planeta Terra, é o que os espíritos nos dizem e nos ensinam, temos o espírito protetor que nos acompanha durante toda essa nossa trajetória. É um espírito de ordem elevada, significa dizer que aquele que guia, né, tem muito mais conhecimento daquele que é guiado, ao exemplo de um professor que deve ter mais conhecimento que o aluno. E o protetor, ele está de acordo com o tutelado. Aí lembramos, né, da figura de Chico Emmanuel, de Valdo Joana. Nós não temos condições, né, nesse momento, de nós termos um anjo protetor da altura de Emmanuel, de Joana, não é mesmo? Temos um espírito protetor, né, de acordo com a nossa condição. Por quê? Porque nós não vamos, a título de exemplo, nós não vamos dar um professor de filosofia para os primeiros anos escolares, não é mesmo? E a figura do anjo de guarda, se nós observarmos a classificação dos espíritos apresentada por Kardec
lá na questão 100, eles estão classificados na segunda ordem, que são os bons espíritos. Enquanto que nós, ainda espíritos imperfeitos, estamos na terceira ordem. O que Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, tem a nos dizer, falar, ensinar acerca dessa figura tão importante, desse espírito tão importante que está ao nosso lado. Diz Joana, com a linguagem, bem peculiar, são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. A palavra embaixador, traduzida do hebraico, kizir, significa enviado em missão. Muito utilizada essa palavra no Velho Testamento e também no Novo Testamento, especialmente por Lucas. Exatamente isso que o anjo protetor, o nosso protetor, é e faz. Ele foi enviado em missão, e os Espíritos nos dizem, em missão ou dever, e para muitos, prazer. E vem em missão para nos auxiliar. A exemplo de um professor que auxilia o seu aluno. Joana ainda compara o nosso anjo de guarda a uma estrela. Jesus é o sol. Nosso anjo de guarda é uma estrela. Diz ela, quais estrelas formosas iluminam as noites das almas e atende-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Iluminam as noites das almas, quando nos encontramos na dúvida, quando nos encontramos na escuridão, na sombra, e ele vem para nos esclarecer, nos iluminar. E lindo que a Joana diz, é um devotamento incomparável. Imaginemos o amor que ele tem para conosco. Porque aceitou essa tarefa, esse encargo, essa missão. Diz ainda, Joana, perseveram ao lado dos seus tutelados em toda a circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam, reclamam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Estão conosco em todos os momentos, alegres, difíceis, nas dores, nos sofrimentos, nas alegrias, nos momentos de dúvida. Perseveram, não desistem de nós. Vigilantes utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar,
orientando com segurança na marcha da ascensão. São guardiões e, portanto, estão atentos a todo momento, não perdem a oportunidade para nos instruir, nos ensinar, nos educar, para que caminhemos ao objetivo final, que é a nossa perfeição relativa, nos tornarmos anjos. Envolvem os pupilos, sintam-se nesse momento abraçados pelo seu anjo, em ternura incomum, mas não anuem com os seus erros, não passam a mão na nossa cabeça, admoestando com severidade quando necessário, esclarecendo sempre que houver a necessidade, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. Olha que tarefa que o nosso anjo recebeu. Diz ainda Joana, trabalham infatigavelmente pelo bem, compreendem o bem. E quando falamos em bem, o bem é para mim e para o outro, porque o mal é o bem só para mim. Compreendem que o bem é o caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade. Confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem, ânimo àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Em todos os momentos, nos acompanham. Basta solicitar a sua ajuda. Vem em nosso socorro, porque é essa tarefa que cabe a eles. Nunca censuram, porque a sua missão é de edificar as almas no amor, preservando o livre arbítrio de cada uma. O livre arbítrio é uma das potências da alma. Nós somos os senhores, os construtores do nosso destino. O anjo de guarda esclarece, orienta, mas a escolha é nossa. Ele preserva o livre-arbítrio, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcancem a meta de sua evolução. A escolha sempre será nossa em aceitar ou não os seus conselhos. Mas é importante dizer que o anjo guardião, por ele estar numa condição mais elevada que a nossa, podemos sim aceitar com confiança os seus conselhos. E diz ainda Joana
que os anjos guardiães são lições vivas de amor, que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem, nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. É o mestre querendo ensinar o aluno. Belíssima apresentação de Joana, não é mesmo? Em relação ao nosso anjo de guarda. Talvez vocês, ao longo dessa apresentação de Joana, devem estar se perguntando, né? Que nome será tem o meu anjo? Quem é ele? Não percamos tempo com curiosidades. O nosso anjo, podemos chamá-lo de João, Maria. Ele virá, meu bom amigo, meu amigo invisível. Podemos escolher um nome que sintamos afinidade. Não há necessidade de sabermos o seu nome, tampouco quem ele é. E sobre isso, o nosso vice-presidente da FEB, o Geraldo, ele publicou um artigo no site da Federação Espírita Brasileira, justamente discorrendo sobre a importância do anjo de guarda em nossas vidas. Relata ele que num determinado dia, depois de algumas psicografias, de algumas mensagens psicofônicas, ele se mostrou bastante desejoso em saber quem era esse amigo. E ele perguntou: eu sinto a sua presença. Quem você é? Depois dessa pergunta, relata Geraldo que passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e ele não sentiu mais a presença desse amigo. Brincadeirinhas à parte, o anjo de Geraldo bateu asas e voou. Nós sabemos que os anjos não têm asas, não é mesmo? As asas é uma criação dos homens. Continua Geraldo dizendo que ele estava um tanto acabrunhado, mas diz que silenciou ante a ausência desse amigo querido. Até que um belo dia ele se manifesta. E depois da mensagem, diz Geraldo que ficou quieto, apreensivo, e ele se manifesta dizendo para que Geraldo diminuísse a curiosidade, trabalhasse mais, que era por isso que eles estavam juntos. Então, uma pequena historinha para que a gente, agora conhecedores que somos, dessa figura que foi confiada por Deus a partir do nosso nascimento e talvez até em vidas passadas, saber da existência dele e que podemos contar com ele em todos os momentos. Então, para fixarmos, né? Questão 491 do Livro dos Espíritos. Qual a missão
então, do espírito protetor, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Aurélio Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo, anos 354 a 430 depois de Cristo, conhecido por nós como Santo Agostinho, um dos colaboradores de Allan Kardec. Temos várias mensagens de Santo Agostinho no Evangelho, Livro dos Espíritos. Diz Santo Agostinho que, quando em vida, envolto em 1000 questionamentos, muitos desses feitos por nós, quem somos, por que aqui estamos, que bem devo fazer, que mal devo evitar. Eis que uma voz vos fala. Essa voz, ele resolveu chamar de razão. E teve inúmeros diálogos com essa voz. E esses diálogos foram publicados num livro chamado Solilóquios, nome inclusive sugerido por essa voz. Mas é lá no Livro dos Espíritos, na questão 495, juntamente com São Luís, que nós temos uma fala, uma mensagem linda. Eu não trouxe toda, mas apenas 2 partes dela, e que sugiro, né? Se puderem, façam a leitura na íntegra. Dizem esses espíritos: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre e junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Não é consolador saber que nós temos o Espírito amigo, devotado, pronto sempre para nos auxiliar, nos ajudar? Tamanho o amor de Deus, a bondade de Deus para conosco, não é mesmo? Eles se acham ao vosso lado, não necessariamente aqui, porque estamos ligados pelo pensamento, aonde quer que eles estejam. Estão ao nosso lado, nessa trajetória, por ordem, por determinação de Deus. E foi Deus que aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Tenho certeza que não é o que acontece com o nosso anjo da guarda, não é mesmo? Acredito que nós não estamos dando trabalho em demasia ao nosso anjo de guarda, não é mesmo? Porque nós temos procurado ouvir seus conselhos,
nós temos procurado seguir as suas orientações, então não tem sido penosa essa tarefa, não é mesmo? Continuar, se conhecesseis bem esta verdade, da presença do anjo de guarda, quanto vos ajudaria no momento de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, da influência de espíritos inferiores que ainda não conhecem Jesus, que estão presos ao mal. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar, que também não é o nosso caso, e tenho certeza os amigos que nos acompanham pelas mídias sociais. Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não te fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Onde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. E volto a dizer, certamente não é o que acontece conosco, não é mesmo? Questão 492. Já falamos, só para fixar. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que não mais são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Imaginemos, de novo repetindo, o amor desse espírito para conosco. Questão 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede com o estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá no planeta Terra. Nós precisamos desse amigo. Muito bem. Como, né? Que eu faço, então, para me aproximar mais desse amigo, já que agora tenho conhecimento da existência dele e que ele está aí cumprindo uma missão, um dever, um prazer, por determinação de Deus? Essa pergunta foi feita ao Divaldo, e o Divaldo responde, é justamente uma obra que está, inclusive, exposta na nossa livraria. E o que Divaldo tem para nos dizer? Como fazer, né? Para estabelecer um diálogo para aqueles que ainda não fazem com o nosso anjo de guarda. Diz Divaldo, eu diria que faça uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente. No momento em que aquietar a mente, em uma penumbra, num lugar tranquilo, abra-se a oração. Não é necessário ter uma fórmula, porque orar é abrir a alma a Deus e falar-lhe na condição de um filho que necessita da proteção
de um pai. Diz Divaldo ainda: nesse silêncio interior que se estabelece, sempre chega a inspiração. Invariavelmente no começo é um monólogo, é uma voz que vem repetida e vai chegando à nossa mente. Logo depois, somos impelidos a fazer perguntas e aí estabelece-se um diálogo, a exemplo de Santo Agostinho. O espírito miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, ele comenta todas as questões do Livro dos Espíritos. Todas. Está disponível em PDF, são vários volumes. E o que Miramês nos fala? Diz Miramês, para que nós possamos nos aproximar ainda mais do nosso anjo de guarda. Ao te deitares e te levantares pela manhã, conversa com o teu anjo. Escolha um nome do seu agrado, da sua simpatia, ou apenas meu bom anjo, meu amigo, meu guardião. Estabeleça, então, uma conversa pelos fios da prece. Ele tem facilidade de nos ouvir, porque já há uma sintonia entre nós, por amor à grande causa de pedir, de ajudar. Diz ainda Miramês: basta orar, trabalhar. São dois alicerces que sustentam o espírito. Estudo e fé, mais dois pilares que sustentam o espírito. Amor e confiança, mais dois pilares que sustentam o espírito. A oração exige de nós movimento. Então não basta apenas orar. Diz Miramês, se nós quisermos nos aproximar mais dele, não esqueça da caridade. Primeiro contigo mesmo, depois com os outros. Aquela caridade que orienta, que serve sem exigir e que usa sempre a alegria para estimular a esperança. Tira as roupas, caso as tenha, do orgulho e do egoísmo, e veste as do amor e da caridade, do perdão e da tolerância. Se lá na infância proferíamos uma oração e que nós não tínhamos o conhecimento, a clareza, a importância, a dimensão, agora nós vamos proferir uma prece com toda a compreensão, com todo o conhecimento que nós temos, graças ao ensino dos Espíritos. E com essa prece, nós vamos encerrar essa nossa reflexão de hoje e que diz assim: Espíritos amados, anjos guardiães, vós, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens.
Sede o nosso sustento nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspira-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que a vossa doce influência impregne as nossas almas. Permita possamos ver ao nosso lado um amigo devotado, sempre pronto para nos assistir nas horas difíceis e participar das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, não me abandoneis jamais. Necessito da vossa proteção constante para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. E assim, querido Jesus, anjo guardião, que nos leve até Jesus, que nos leve até o Pai. Obrigada por tua presença, obrigada por tudo que temos recebido. E assim pedimos a permissão para encerrar essa nossa reflexão de hoje. Que assim seja.